você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Muito boa tarde, você, telespectador da Rede Mundo Maior de Televisão. Rede Boa Nova de Rádio, Rede Mundo Maior de Televisão, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais um Jornal Nova Era desta segunda, de hoje, segunda-feira, 2 de setembro de 2013, um oferecimento Galeria Boa Nova, com ótimas oportunidades para você. É só ligar 2458-3214 ou acessando o nosso site radioboanova.com.br no link Galeria Boa Nova. O Jornal Nova Era está começando e você acompanhando na Grande São Paulo, AM 1450 em Sorocaba, AM 1080 em Mococa, AM 1160 na internet, radioboanova.com.br, pela parabólica, também em FM 92,1 FM em Santo Tomé, Abrantes de São Borja, região do Rio Grande do Sul, também em AM 870, é a Rádio Cidade em Juazeiro da Bahia, Petrolina, Pernambuco, e pelas emissoras da TV Mundo Maior, em canal aberto, canal 13 na cidade de Três Corações, canal 11 na cidade de Ouro Fino, e o Jornal Nova Era desta segunda-feira, 2 de setembro, começa com um resumo das notícias dos principais jornais do país. Rádio Boa Nova, Jornal Nova Era. Boa tarde. Após pedir aval do Congresso para realizar uma intervenção militar na Síria, em resposta ao suposto ataque com armas químicas ocorrido em Damasco no último dia 21, o governo americano afirmou ter provas laboratoriais de que o regime de Bashar al-Assad utilizou o gás sarin contra a sua própria população. Faltam médicos em Sobral e o governador Cid Gomes não consegue contratar profissionais que morem na cidade terceira maior do Ceará. Obra de 227 milhões do governo do Ceará, inaugurada com um show de 650 mil de Ivete Sangalo, o Hospital Regional de Sobral paga táxi aéreo para médicos de Fortaleza atenderem no local. E o programa Mais Médicos começa a funcionar hoje, segunda-feira, 2 de setembro, em todo o país. Os atos de vandalismo durante as manifestações do mês de junho fizeram com que a presidente Dilma Rousseff autorizasse segurança reforçada para o desfile do dia 7 de setembro na capital do país. Falando em presidente Dilma Rousseff, ela foi alvo direto de espionagem realizada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, segundo reportagem exibida na Rede Globo no Fantástico ontem. O líder anti-apartheid e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, aos 95 anos de idade, deixou ontem o hospital de Pretória, em que esteve internado durante 87 dias para tratamento de uma infecção pulmonar. E o estado de saúde de Mandela continua sendo crítico e, às vezes, instável. Ele está em casa, mas tendo todo o acompanhamento de tratamento que recebia no hospital. E o Brasil, sem perder nenhum set, a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou na madrugada de ontem seu 9º título do Grand Prix ao derrotar a China por 3-0 no Japão. Brasil! É isso aí, parabéns para as meninas aí do vôlei. Agora você conhece quais são os temas que serão abordados nesta edição. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro, e você está no Jornal Nova Era. Fatos, opinião, a dinâmica de um novo tempo. Jornal Nova Era. Moradores de São Paulo já podem pagar menos de luz. Em uma semana, o programa Lixo Zero aplicou 467 multas no Rio de Janeiro. E hoje os principais comentários das revistas semanais. Jornal Nova Era. Convidado. Estes e outros destaques serão comentados e analisados pelo economista, administrador, especialista em desenvolvimento pessoal, Leonardo Cursos. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal Nova Era tem atualizando as notícias em nosso site, Juliana Chagas Ferreira. A coordenação geral é de Giovana Giacomini. Na apresentação, Guiomar Santana. E José Damião no áudio, Luiz Leite, na geração TV, Jefferson Silva e também Rogério Palma. Jornal Nova Era. Previsão do tempo.
Avanço de uma frente fria pelo mar reforça a formação de áreas de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina e grande parte do Paraná, também do Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira. No Nordeste, vento de leste sobre a faixa costeira da Bahia até o Rio Grande do Norte mantém condições para chuvas ocasionais. Nuvens carregadas se formam junto à costa do norte do Maranhão, Amapá e do Pará. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o dia será de sol com algumas nuvens, mas não tem possibilidade para chuva. Rádio Boa Nova, Jornal Nova Era. E o primeiro destaque do Jornal Nova Era de hoje: moradores de São Paulo já podem pagar menos de luz. Basta trocar materiais recicláveis por desconto na conta. É o projeto Recicle Mais e Pague Menos da Eletropaulo. Todos os clientes podem participar. É só comparecer a um posto de coleta com a conta de energia para fazer o cadastramento. A partir daí, tem que levar alguns materiais recicláveis, limpos, secos e separados para pesagem. O valor de mercado é registrado no cartão e enviado para a distribuidora de energia. Os participantes recebem na hora um comprovante com a quantia que será descontada na próxima conta. Se o desconto ultrapassar o valor da conta, ficará com crédito para o mês seguinte, ou seja, a quantidade de resíduos que podem ser levados é ilimitada. Por enquanto, há somente um posto de coleta funcionando, mas a empresa espera que ao longo do tempo mais pessoas possam ser beneficiadas. O objetivo da empresa é coletar 200 toneladas de papel, plástico, metal e vidro. E para isso, espera cadastrar no mínimo 10 mil famílias. Até 2014, a expectativa é arrecadar 1.600 toneladas de resíduos com 10 pontos de coletas e 40 mil clientes cadastrados. Hoje em dia, existe um posto somente em São Paulo, que fica na rua Joaquim Forzano, número 50, na Vila Guacuri, na zona sul de São Paulo. Este posto atende sempre às terças e quintas, das 9 às 16 horas. O segundo posto será aberto na região de Heliópolis, em São Paulo. Aí, Leonardo, a AS Eletropaulo, bastando aí trocar recicláveis por desconto na conta de luz. É uma medida interessante. Agora, apenas estou estranhando aí a divulgação disso com a possibilidade de adesão agora praticamente zero, né? Porque se existe apenas um local onde é possível se levar isso, e inclusive a restrição 2 dias por semana, terças e quintas-feiras, para poder fazer, eu acredito que começa mal isso aí. É necessário que haja uma maior disponibilidade de locais e que o período de atendimento também possa ser mais flexível. Agora, de qualquer forma, vamos aguardar como é que a Eletropaulo vai expandir isso, como é que ela vai criar condições. A ideia é boa. Agora, como disse, só que me parece de uma forma tanto quanto acanhada, né? E ainda falando em lixo, fazer a feira e pagar com material reciclado é um projeto Lixo que Vale. Uma bela ideia para reduzir o desperdício e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Umuarama, no estado do Paraná, a população pode trocar materiais recicláveis por moedas verdes e, com elas, comprar alimentos. É o projeto Lixo que Vale. A cada quilo de material reciclado é entregue aos moradores da região e recebem uma moeda verde. Esse dinheiro fictício é depois utilizado em uma feira ao ar livre de produtores locais. E os produtos vendidos na feira, que acontece quinzenalmente, são frescos e vêm de pequenos produtores da cidade. O que não foi vendido e seria jogado no lixo não só é aproveitado, como permite que pessoas em dificuldades de uma cooperativa de catadores desses materiais possam ser ajudados. Essa é uma maneira diferente de envolver a comunidade na preservação do meio ambiente, diz o secretário de Agricultura do Meio Ambiente, Antônio Carlos Fávaro. E ainda sobre o tema lixo. Ainda sobre o tema resíduos, em uma semana o programa Lixo Zero aplicou 467 multas no Rio de Janeiro. Na primeira semana deste programa foram 467 multas aplicadas em pessoas que foram flagradas jogando lixo nas ruas da capital fluminense, segundo o balanço divulgado pela Prefeitura. No período, houve redução de 34% dos resíduos sólidos jogados nas ruas do centro da cidade, de acordo com dados oficiais. A maior parte das penalidades foi por lixo de pequena quantidade, cuja o valor da multa é de R$ 157.
Segundo o presidente da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, Vinícius Roriz, o trabalho dos garis diminuiu quando eles recolhem lixo das lixeiras em vez de varrerem as ruas. Ao todo, 192 fiscais estão divididos em 58 equipes, cada um com guarda municipal, um policial militar e um agente da Conlurb. Além de reduzir os gastos com limpeza das ruas, que chegam a 90 milhões de reais por mês, a iniciativa também visa conscientizar a população. Atualmente, a capital fluminense tem cerca de 30 mil lixeiras e a Conlurb pretende colocar mais 7 mil nas ruas ainda este ano. Jogar lixo nas ruas em São Paulo poderá sair caro também se for aprovado na Câmara um projeto que prevê multa de R$ 100 a R$ 500 para os sujões. Pelo texto do vereador Jair Tato, do PT, também poderá ser multado quem não recolher fezes de cães e até quem fuçar lixos que forem depositados nas calçadas em busca de latinhas para reciclagem, por exemplo. Leonardo, só aproveitar aqui, já trazer, chegando a fazer parte da nossa equipe de comentaristas, o médico, vereador na cidade de São Paulo, o Rubens Calvo, boa tarde. Tudo bem, Rubinho? Tudo bem, só quero me desculpar meu atraso, nós estávamos inaugurando a hora certa aí no Hospital del Menino Matarazzo. Secretário de Saúde, prefeito. Então, mas já chegou, estamos juntos aqui. Leonardo, e aí a gente comentou da AS Eletropol, e aí em Curitiba, um projeto aí, onde as pessoas trocam, né, o desperdício aí por moedas verdes e o lixo, proibido no Rio de Janeiro e aí possibilidades também de ser proibido na cidade de São Paulo, Leonardo. O que a gente verifica que a nossa educação quanto à preservação do ambiente público leva uma nota baixa, para não dizer nota zero, né? Então realmente é necessário mudar esta atitude em que faz com que nós tenhamos muito lixo atirado pelas calçadas, pelas ruas, e que é simplesmente uma marca de um povo que precisa se civilizar. E certamente há muitas medidas que vão nessa direção. Eu não sei até que ponto no currículo escolar essa matéria é abordada, até que ponto isso é considerado. Eu me lembro que quando a minha filha frequentava a escola nos seus primeiros anos, isso já faz algum tempo, a escola cuidava disso, era uma escola das irmãs salesianas, né? Então isso já há muito tempo era dado uma importância para esse aspecto de manter as coisas, não jogar o lixo na rua. Agora, me parece que depois de tantos anos em que já haviam, vamos dizer assim, iniciativas nessa direção, mas muito pouco se fez. E realmente nós percebemos que o hábito ainda está profundamente arraigado em que as pessoas atiram de dentro do carro, atiram andando nas ruas, enfim, nas mais diferentes situações. E há inclusive lixos de grande expressão, como é o caso de resíduos de obras, de sobras de obras que são atiradas aí de preferência à beira das ruas e muitas vezes na beira de córregos que são entupidos com isso aí. Então, certamente, se nós olharmos para a nossa civilidade, ela é muito pequena em relação a esse tipo de respeito. Agora, para que isso possa acontecer, é evidente que são necessárias muitas iniciativas, é necessário que haja campanhas no sentido de trazer uma consciência de que cada um de nós é responsável por manter a qualidade do meio ambiente público, pois que da mesma forma como nós achamos que não é razoável ficar jogando lixo na nossa sala de visitas, o mesmo também não é adequado jogar na sala de visita da nossa cidade, enfim, das nossas ruas, das nossas praças e assim por diante. Agora, de qualquer maneira, o que a gente percebe são medidas mais ou menos que não são concatenadas, não são agrupadas para que possa ter uma força maior. São medidas que nós verificamos aqui e ali, mas nunca é algo que tenha continuidade. Esse caso do Rio, por exemplo, que está aplicando multa, né? Vamos ver durante quanto tempo isso é levado avante, porque, do outro lado, é bom nós considerarmos que é difícil uma prefeitura ter tantos fiscais para examinar tantos aspectos que uma cidade precisa ser verificada, que seja possível a manutenção, vamos dizer assim, de uma ênfase muito grande durante muito tempo sobre essa questão. Mas vamos torcer para que menos lixo haja nas ruas e nas praças do Rio de Janeiro e que também nós, paulistas, e nós aqui de Guarulhos também ofereçamos um bom exemplo. Mantenhamos as nossas ruas e praças limpas.
E, Rubinho, agora que o próprio Leonardo nos traz nessa parte, né, de pontual de algumas atitudes, mas acho que a principal atitude é a do ser humano, quando o próprio Leonardo fala de jogar balas pela janela do carro. Somos 200 milhões de habitantes. Se cada um jogar um papelzinho de bala, vai ter muita sujeira pela rua. Né? Vai abalar a limpeza. Pronto, 10. E todos nós sabemos o desastre que advém da falta de limpeza, principalmente em épocas de chuva. Nós temos uma estiagem aí própria do inverno, mas logo vem a primavera, verão que chove muito. Infelizmente a gente vê famílias perderem tudo. E o que é pior, muitas vezes perdem que mais sagrado que a vida, com as leptospiroses, com as pessoas sendo dragadas para dentro das bocas de lobos e dos córregos, que infelizmente são mal cuidados. Agora, proibir, o que mais nós temos no Brasil são leis proibitivas e que há como consequência a multa. Isso não é novidade em São Paulo, multa para quem joga lixo, né? Lá nos Estados Unidos funciona, uma balinha, um papel de balinha para fora do automóvel, ele é multado e a multa é pesada. Mas o que precisa mais do que isso é uma conscientização. Nós tivemos uma vivência muito próxima quando a Marta era prefeita, eu fui primeiro secretário da Câmara Municipal de São Paulo, e foi criada a taxa do lixo. A taxa do lixo ela veio justamente para estimular as pessoas a reciclarem os lixos e dando oportunidade para os coletores de lixo reciclável. Eu estou criando a figura do agente de coleta seletiva, não um carrieiro, não um catador de papel, com muita responsabilidade das subprefeituras e cooperativas. Porque, claro, você reduzindo o lixo, você pagava menos taxa. Também não deu certo, porque, mais uma vez, taxa-se o povo brasileiro, que o que mais tem são os impostos muito caros e tudo é sobretaxado, é taxa e sobretaxa. Então não pega bem para a população que já está oprimida. Essa questão da educação, né? O espírito é muito afeto isso, porque a conscientização do espírito é saber que o planeta num todo é a nossa casa, a nossa morada atual. E o espírito ele tem maior facilidade de assimilar o lado de fora da sua residência com o lado de dentro da sua residência. E por outro lado, há ensinamentos, né, de planos mais evoluídos. E aí eu quero louvar essa experiência no Paraná, que troca, então, em vez de punir, em vez de penalizar, em vez de multar, ele estimula com esse vale verde, com a moeda verde. Quer dizer, quem doa 1 quilo de lixo, e aí acaba acumulando um bônus, e aí vai trocar por uma moeda verde, que é uma moeda fictícia, porque está ajudando o meio ambiente. Com isso desonera as prefeituras na conservação. Se pensa no mais pobre, aquele que invade as beiras do córrego para ter um lugar para viver, ou as beiras, ou nas margens dos morros, sendo sujeito também ao soterramento, e se torna uma comunidade mais justa. E nós sabemos que em planos, inclusive dentro do próprio planeta, na esfera do planeta, que se troca, tudo que se faz bem para o próximo se troca com bônus horas e assim por diante, de recebimento de energia positiva. E aqui, como é aquela que a prece diz, né? O pão nosso de cada dia não é só o pão do alimento, né? Para nós espíritos também é o pão do saber, daquilo que o Cristo disse: procuras a verdade e a verdade os libertará, não é? Os ensinamentos também. Mas estamos no plano, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E dá a César o que é de terra, aqui no planeta Terra a gente precisa de comida para viver. Então nada mais do que um bom. Quer dizer, semelhante àquilo que o espírita já está muito afeto na sua formação, naquilo que, na sua convicção. E isso é o caminhar, se Deus quiser, para o Brasil do terceiro milênio, né? Bons exemplos dessa cidade aqui. Quem sabe a gente possa levar para a cidade de São Paulo. No Paraná, essa é a cidade de Moarama. No Paraná, em Curitiba, isso vem sendo feito já há muito tempo. No tempo em que o Lerner era prefeito de Curitiba, ele foi introduzido essa troca de material reciclável por alimento, né? Agora não sei como é que está em Curitiba, se continua ou se essas coisas começam e depois vão caindo no vazio, né? Dizem que cada povo tem o governo que merece. E até pouco tempo, pelo que
me constava, não sei se continua assim, a maioria, um grande número da população curitibana são de espíritas kardecistas. O Kardec lá é bem difundido, não é? O trabalho da Federação Espírita do Paraná também é muito grande. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência pela rede Boa Nova de Rádio, pela rede Mundo Maior de Televisão e o Jornal Nova Era. Hoje, segunda-feira, 2 de setembro de 2013. Até já. Você está ouvindo Jornal Nova Era. A dinâmica de um novo tempo. Pela rede Boa Nova de Rádio, pela rede Mundo Maior de Televisão, este Jornal Nova Era, rede Boa Nova de Rádio, rede Mundo Maior de Televisão, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, hoje, segunda-feira, 2 de setembro de 2013. Participação dos ouvintes, o Nelson Luiz Bussata, ele é de Tapurá, no Mato Grosso. A realidade é mais dura que a própria ficção. As pessoas olham e não acreditam. Estão jogando substâncias desconhecidas sobre nossas cabeças. Seria muito bom esse fato fosse debatido, porque a maioria desconhece. Aí ele manda um link para cá, mas aí não tem como, né? Essa parte a gente conseguir estar abrindo aqui. Mas Nelson Luiz, obrigado pela participação. Também participação da Nair Reis. A Nair Reis, que é de São Paulo. Ouvi na rádio que existe um pessoal que aceita flores no final da festa para levar em asilos para decoração dos mesmos. Gostaria que divulgasse novamente um abraço. O serviço é Flor Gentil. O site www.florgentil.com.br ou contato@florgentil.com.br. Contato@florgentil.com.br. E eu vou deixar o telefone, né? 3031 5861. Se você conseguir ligar lá ou se não pelo e-mail, é contato@florgentil.com.br, que é uma ONG que recicla flores de festas e leva para idosos em casas de repouso, tema que foi abordado aqui no Jornal Nova Era. Mais ouvintes, Guilherme. Mais ouvintes. Você pode também deixar a sua mensagem pelo Skype, endereço redeboanova@hotmail.com. A Cristiane Sanches, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela diz: falo de Campo Grande e a rádio muito tem me ajudado na evolução espiritual minha e da minha família. Um grande abraço, Cristiane Sanches. Obrigada pelo carinho, pela sua participação também. Pelo telefone 0800 979 50. Corrupção promover uma espetacular escapada que levou o Brasil ao constrangimento internacional. A revista Isto É Dinheiro destaca a hora da verdade da Microsoft. A mega operação fundada por Bill Gates perdeu a liderança mundial para a Apple e o Google e agora vive o fim da era Steve Ballmer com a saída do seu CEO. A Carta Capital destaca em manchete nas barbas de patriota, Bolívia derruba o chanceler. E na revista Exame, a manchete: por que cidades no interior têm os melhores serviços públicos do país? Leonardo, o seu destaque. O meu destaque é um encarte que é encontrado na revista Veja, essa que está nas bancas. E esse encarte fala-nos sobre 10 ideias simples para você participar mais da vida escolar dos seus filhos. Então, 10 ideias simples para participar da vida escolar dos seus filhos. É desnecessário destacar a importância do acompanhamento que os pais, os responsáveis, devem fazer em relação à vida escolar dos filhos. Mas vamos lá a essas dicas. A primeira: não deixe que faltem as aulas sem necessidade. Faltas dificultam a aprendizagem. A dica número 2: garanta que cheguem à escola na hora certa. A dica número 3: compareça às reuniões de pais e mestres. Se não puder, chame alguém que goste deles para ir no seu lugar. Aqui, normalmente, nós percebemos, é uma ausência quase que total. Dificilmente os pais procuram as escolas para conhecer o que lá acontece, participar das reuniões. E pela dica número 4, nós verificamos aqui a recomendação que vai nessa direção. Visite a escola e apresente-se aos professores deles. Nada melhor do que
conhecer o professor. Quem é que está dando aula para os seus filhos? E é possível que nesses encontros o professor possa fazer observações que de alguma forma possa ajudar o acompanhamento da vida escolar da criança. A dica de número 5, pergunte o que aprenderam de novo no colégio e mostre interesse. Aqui o usual é não perguntar nada, porque simplesmente a criança passa a ter uma vida exclusiva, quer dizer, a vida dela, a vida na escola, e a família ou os pais, inclusive, têm pequena ou quase nenhuma participação naquilo que acontece. E a recomendação número 6 vai nessa direção de incentivar essa participação. Peça que lhe ensine algo, isso ajuda a aprender o conteúdo. Então pode verificar ali o que o filho ou a filha está aprendendo e pedir para que eles expliquem. Isso é uma forma de mostrar atenção e ao mesmo tempo fazer uma verificação se o filho ali está aproveitando os ensinamentos que são passados. A recomendação de número 7. Valorize o esforço deles, olhe a lição de casa e mostre interesse pelos trabalhos. Na vida nós percebemos o seguinte, se em relação àquilo que nós fazemos, nós não percebemos interesse no trabalho em que nós fazemos, no nosso emprego, nós sempre percebemos de que quando há interesse por aquilo que nós fazemos, em que as pessoas estão atentas, não somente para pegar as coisas erradas, mas para acompanhar, nós sentimos-nos satisfeitos, realizados, porque percebemos que se dá importância por aquilo que faz. E uma criança, especialmente ela, dá muita importância para isso, que o adulto observe o que ela está fazendo, e muitas vezes nas próprias brincadeiras. Observar o que ela está fazendo, dar importância, mostrar que existe uma atenção especial voltada para as crianças. Muito bem, e a recomendação de número 8, leia sempre, é bom para você e excelente para que sigam o seu exemplo. Ora, se nós esperamos que os nossos filhos desenvolvam o hábito da leitura, isso vai acontecer na medida em que os pais também desenvolvem o hábito pela leitura, têm o interesse pela leitura. Na casa em que isso aqui acontece, o que vai se encontrar muito é livros, né? E os livros podem ficar de tal forma disponíveis na casa, no sentido de incentivar também que os pequenos possam fazer a leitura, ou também os adolescentes. E a recomendação de número 9. Estimule atividades que usem a leitura, jogos, receitas, mapas. E a recomendação de número 10. Brinque de palavras cruzadas, caça-palavras, forca, stop e outros jogos que envolvam a escrita. Evidentemente, brinque com os filhos, né? E ainda que há um destaque, veja se seus filhos estão aprendendo o que deveriam na idade que têm. Aos 8 anos, devem saber ler e escrever com facilidade. Se isso não está acontecendo, seria bom ir lá à escola verificar o que vem ocorrendo, que tipo de ensinamento a criança está recebendo. Aos 10 anos, devem saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Eu tenho a impressão que essas duas recomendações, elas andam meio assim, desconsideradas, porque o que nós temos ouvido, notícias frequentes, é de que as pessoas não sabem ler, não sabem fazer essas contas, mas temos que ficar em cima. Agora, uma das formas, inclusive, se há uma falha na escola, no sentido de que haja uma eficiência aqui na leitura e na aritmética, o pai e a mãe poderiam dar um reforço, ou então, no mínimo, procurar alguém, se não estejam habilitados, que possam dar uma contribuição nesse sentido. E aos 14 anos devem resolver uma equação de primeiro grau com duas variáveis e interpretar texto com facilidade. Bem, esse folheto, que é um anexo da revista Veja, pode ser consultado de uma forma mais ampla, há um material muito maior do que aquele que está expresso aqui, através da visita ao site, que eu vou dar o endereço aqui, que é o www.educarparacrescer.com.br. Então, o endereço é educarparacrescer.com.br. E uma das coisas que eu vejo como possibilidade é as casas espíritas se interessarem em divulgar materiais dessa natureza.
E lá no site há muita coisa que pode ser impresso, que ele consta, colocar no mural, fazer leituras em determinadas ocasiões, enquanto as pessoas estão esperando algum tipo de atendimento. Enfim, eu acredito que todos nós precisamos nos engajar de uma forma decidida em favor da melhoria da educação. E muitas das deficiências que nós observamos ao longo do tempo, certamente poderão encontrar resposta desde que haja um interesse pela educação. E é evidente que também a educação procure conteúdos que possam ajudar as pessoas a aprenderem a viver. É o caso do lixo que nós mencionamos aqui. Eu tenho a impressão que é todo um desenvolvimento que aguarda com que pessoas interessadas divulguem isso e que possamos, de certa forma, criar um interesse, um entusiasmo, no sentido das pessoas assumirem uma postura correta perante a vida. E quando nós assumimos uma postura correta diante da vida, nós estamos construindo uma vida melhor para nós. E, além disso, também aquilo que nós irradiamos à nossa volta, a nossa atitude, o nosso comportamento é decisivo para que os outros que estão ali sob a nossa influência de alguma forma possam alcançar níveis de vida mais compensadores. Rubinho, o seu destaque. Meu destaque é o seguinte: com toda a licença e respeito a vocês da rádio, da família das Casas André Luiz, da Fundação Espírita André Luiz, nosso lar, e todos que constroem essa coisa maravilhosa e me dê a oportunidade de estar aqui. A primeira semana de setembro, para mim, tem um gosto especial. Meu pai fará 86 anos agora, sexta-feira. E ele sempre foi de vanguarda, sempre foi progressista, ele sempre foi futurista. Coisas que ele falava na medicina e espiritismo há 20, 30, 40 anos atrás, estão falando agora, né? Mas ele sempre foi fiel às obras de Kardec, sempre foi fiel ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Novo Testamento, que diz respeito especificamente da chegada de Jesus e que balizou muito a vida dele. Me ajudou e já fez o Mais Médico, quando ele me bancou na periferia e os médicos não queriam ir. Naquela época, a realidade era nua e crua, faltava médico para tudo. Você vê, o meu CRM é 49 mil, quase 50 mil. Hoje triplicou, quadriplicou, quase quintuplicou. E mesmo assim faltam médicos nas periferias. Ele me bancava e dizia: é lá que se aprende medicina. Eu cheguei a morar um ano dentro de hospitais de periferia, conhecer a realidade do povo. E dentro do espiritismo, quando ele foi para a política, ele dizia: nós não podemos levar a política para a religião, mas nós temos a obrigação de levarmos a religião para a política. E aí vem a capa da Veja, vergonha. Enquanto, eu só queria fazer um prêmio, quando nós tivermos uma tribuna aberta nesse país, nós temos democracia, porque a tribuna é sagrada. A tribuna ecoa, através dos seus representantes, que são os parlamentares, a voz do povo, deveria ser assim. Isso é democracia. Chincalhar o Congresso, quer dizer, é muito perigoso, porque nós estaríamos indo na contramão dessa nossa obrigação de ajudarmos as reformas políticas para que o Congresso seja mais transparente, mais ágil nas suas decisões e que dê a resposta das nossas necessidades. Eu vivenciei um episódio muito triste da cidade de São Paulo, que era o denúncias e denuncianismo no final do século passado, no limiar para esse século, início do terceiro milênio. Lá nós caçamos 4 vereadores, tinham mais vereadores envolvidos com a máfia dos fiscais, morreu gente, matavam gente na rua, era uma coisa horrível, enxovalhando a profícua política paulistana. E claro está, a adjacência que São Paulo não é sozinho, né? A grande São Paulo. E nós tivemos muitos problemas, principalmente no impeachment do Pita naquela ocasião, salvaguardado todos os preconceitos que ele e outras entidades que também se usufruíram do momento de corrupção triste e que queriam também
com preconceitos em cima do PITA. Todavia, existia um processo administrativo. Existia todas essas denúncias de peculato, formação de quadrilha, improbidade administrativa, existia tudo. E o que mais eu sentia naquela ocasião era a dificuldade de expressar o voto. Eu fazia parte de uma minoria muito pequena, a Veja colocou 5 vereadores, eu estava entre esses 5 graças ao bom Deus e os ensinamentos que esse meu pai me deu aqui na terra, né? Meu pai da terra aqui, né? E sempre procurando honrar os ensinamentos dele, tanto na medicina quanto na política. E lá, o que eu percebia? Que antes de vir as votações, a imprensa sempre cobrindo, sempre presente, ela fazia um score. Ela ouvia cada vereador e por aquilo que se dizia que ia sair na imprensa, todos eram caçados. A política estava indo bem e a política iria ter um crescimento muito grande em lisura, em responsabilidade e vergonha na cara, porque a falta de vergonha aqui. Só que na prática isso não acontecia. E eu já dizia, estão levando o prefeito para a cabine escura, fechadinha, sem testemunha, para no dia seguinte irem tirar mais coisas do prefeito ou de quem de direito. E é assim que acontece. Para se encobrir, às vezes, o próprio erro, para se fazer as panelinhas, mas as panelinhas não para aprovar bons projetos, sim para defender o errado. Isso é legislar de causa própria. E aí, naquela ocasião, eu tive a coragem, eu entrei no plenário, com um verdadeiro estandarte no peito, meu voto é aberto, porque quem votou em mim tem que saber como eu voto, somente nessas situações. Naquele instante, nós fizemos uma moção, mandamos para o Congresso Federal, e aquilo adormeceu, e só agora eu vejo o senador Pedro Táxi colocando, que foi uma das nossas outras emenda, que crime de corrupção tem que ser crime hediondo e que o voto tem que ser aberto. E tem mais, ele tirou a discussão da maioridade penal no relatório desse, feito no plenário soberano, e colocou aquelas questões que descriminalizam o aborto, ele tirou fora. Então já é uma boa notícia, pelo menos no relatório de um senador que não é de São Paulo, é o Pedro Táxi, do PDT, o qual que faço a minha homenagem. Então o voto que leva numa cabine escura, e se você declarar seu voto, você dá nulidade na votação, você não pode, porque é uma questão de regimento interno da Câmara, e precisa ser mudado. Então parece que os próximos que virão já serão através do voto aberto. Estão trabalhando para isso, ou a PEC 18 ser votado, quem é condenado já perde automaticamente o mandato. Todavia, eu queria comentar isso, porque de um lado nós temos um Congresso, nós temos que uma forma mais democrática e impossível de representar todo o cidadão brasileiro. E do outro lado nós temos essa questão da vergonha. Até admitiria um presidiário comum fazer um uso de uma tribuna para dizer as faltas de condições que tem numa penitenciária, principalmente na necessidade de se reformular não só o Código Penal, mas também o sistema penitenciário, para que seja um local de reformulação, sim, íntima, moral, e que realmente as pessoas lá aprendam alguma coisa, não saiam pior. Até admitiria se reclamar de comida como ele fez, mas você vê um representante teu algemado, quer dizer, um deputado algemado numa tribuna para defender o seu próprio mandato, que vergonha. Que vergonha! Não queremos enfraquecer o Congresso, muito menos a democracia. Queremos que o nosso povo aprenda a votar, porque estamos à beira de uma próxima eleição muito importante no ano que vem, que vamos escolher presidente, senadores, deputados federais e governadores e deputados estaduais. Então fica aqui uma homenagem para o meu pai, que sempre lutou contra essas coisas, que sempre foi fiel ao espiritismo e que sempre foi de vanguarda de medicina, ensinando bons conceitos, pelo menos para mim, espero estar honrando ele lá. Amigo ouvinte, no site radiobonava.com.br você vai ter mais informações do 6º encontro do Grupo Espírita Bênção de Paz. O tema, Casa Espírita no século XXI, planejando o futuro da doutrina espírita. E estará acontecendo dias 28 e 29 de setembro
Participações, palestras de Carlos Bacelli, Vanderlei Oliveira, Aguinaldo Paviani, Marcos Leão e também Ivan da Cunha. E ainda Anete Guimarães. Dias 28 e 29, mais informações no site radioboanova.com.br. E o 8º Simpósio Paulista de Comunicação Social Espírita vai acontecer agora no feriado de 7 de setembro, mais um trabalho da Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo e Campinas. As inscrições abertas aí em adcampinas.org.br/simpósio. Presenças confirmadas ali, entre outros, de Éder Fávaro, nosso querido Éder Fávaro da Rede Boa Nova de Rádio, é no dia 7 de setembro de 2013. Participação de ouvintes. Participação de ouvintes que ligaram aqui para o 0800 979 5011. O Luiz Carlos Geraldo de São Paulo diz: boa tarde a todos. Fala-se que jogar lixos nas ruas é passível de multa. Pergunto, e na época das eleições, gostaria de saber quem vai ser multado? Por exemplo, os lixos, ou melhor, os panfletos de tal deputado que não é um simples papel de bala, mas toneladas de papel de um único ser. Quem vai multar esta autoridade? A pergunta do Luiz Carlos Geraldo, de São Paulo. A Márcia Regina Alves, também de São Paulo, diz: antes de tirar lixo da cidade de São Paulo, tinha que dar um destino aos moradores de rua, moradores em situação de rua que estão jogados às traças, pois ninguém os ajuda. Eu faço o trabalho para ajudar. A cidade está suja porque nós merecemos cidade suja, pois são mínimas as pessoas que se preocupam com esses irmãos jogados nas ruas. Essas as participações pelo telefone. Pelo Skype, temos aqui o Robson, que é de São Mateus, na cidade do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: boa tarde, almas queridas da Rádio Boa Nova, a luz da consciência cósmica divina iluminará os nossos caminhos. Falando sobre o processo educativo, gostaria de citar o exemplo de minha sobrinha, chamada Sofia, que encontrou em minha estante o livro, a obra O Mundo de Sofia. A partir daí, comecei a ler a história do livro, do qual ela está encantada. Para ela, o mundo conta a sua própria história. Ele diz ainda: quero também aproveitar a oportunidade para dizer que muito tenho aprendido com a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, como afirma uma querida, do átomo ao arcanjo. Obrigada pela sua participação, o Robson, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Tem também a Brenda que é de Paraisópolis, Minas Gerais. Ela diz: eu sou ouvinte assídua do jornal e admiro a capacidade de interpretação das notícias feitas pelos participantes, são muito esclarecidos. Ela diz que Paraisópolis é uma linda cidade na Serra da Mantiqueira. Obrigada pela sua participação e pelo seu carinho também. Essas as participações, por enquanto, pelo telefone e também pelo Skype. Leonardo falou desse encarte da Veja, é o tema que nós vamos trazer agora também, trazendo crianças que aprendem na escola a ter uma vida saudável. No Centro de Ensino Fundamental 2, na cidade estrutural, no Distrito Federal, frutas e verduras não são opcionais. Todos os dias as crianças fazem refeições balanceadas. Nas salas de aula aprendem a importância de uma vida saudável. A escola não é a única. A preocupação com bons hábitos de alimentação e a prática de atividades físicas chegam cada vez mais às escolas públicas e particulares em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, os hábitos adquiridos na infância e na adolescência são levados para a vida adulta. E no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelos ministérios, em 51% da população acima de 18 anos estão acima do peso ideal. O problema atinge os adultos, que começa na infância. Inclusive, na escola em cidade estrutural, 1.700 estudantes foram pesados e examinados. Pronto, para espanto de todos, e é o resultado. Esperavam aí até desnutrição e não sobrepeso. E o que acabou acontecendo nessa pesquisa realizada, nessa análise realizada, é que havia mais sobrepeso. Constatado o problema, a escola esforçou-se para resolvê-lo. E um grupo de nutricionistas passou a cuidar da alimentação nas escolas públicas desde 2010. Na medida em que é generalizado o oferecimento da alimentação na escola, a merenda escolar, sem dúvida que, além do alimento, isso é uma oportunidade excelente de transmitir educação alimentar. Então, se é conveniente que os alimentos tenham determinadas condições para favorecer a saúde e esses alimentos forem oferecidos na escola,
isso vai estabelecer um hábito de consumo adequado. E que certamente, na medida em que as crianças vão se acostumando com isso e vão gostando, porque é possível que essa medida, além de ser nutritiva, seja gostosa também, vai levar esses hábitos para casa, ou vai solicitar que nas suas casas também possa acontecer algo semelhante. Então a escola é efetivamente um centro de irradiação, de cultura, de educação, de procedimentos que podem efetivamente mudar a sociedade como um todo, evidente que sim. Agora, de outro lado também, é necessário que haja um interesse generalizado quanto aos bons hábitos de vida, no sentido de favorecer a saúde. Mas o doutor aí poderia oferecer algumas contribuições, né? Vamos lá. Principalmente não fazer abusos, né? Quem trabalha demais faz mal? Faz mal. Também ficar sem trabalho também faz mal. Quer dizer, os extremos fazem mal, né? O organismo humano, ele absorve tudo. Tem adaptação no Polo Norte, tem adaptação no deserto do Saara, os esquimós, os beduínos e assim por diante, mostrando que o planeta é nosso. Agora, nós fazemos mau uso, principalmente nos hábitos alimentares, de conservar as nossas horas de descanso. É uma vida desregrada nos horários, isso prejudica muito a saúde e também principalmente na falta de exercício, porque a modernidade traz uma certa comodidade e nós temos que preservar o físico, o corpo. Acho que a primeira coisa né, doutor, quando chegarmos do lado de lá, que vão perguntar para a gente o que você fez com o corpo que eu te dei, né, que é o mais sagrado, a nossa casa mais sagrada. Ou então o que você não fez. O que você não fez, que é o pior, né? Deveria ter feito. E eu acho que é saudável essas aulas da propriedade nutricional, e não só isso, dos benefícios que traz, porque tem muitos alimentos, a gente fala muito dos antioxidantes, que diminuem os envelhecimentos. A gente fala de alimentos que melhoram o nosso humor, diminuindo muito os estágios mais graves de depressão. A gente tem alimentos que hoje combatem a formação do câncer. Isso deveria ser prática de aula mesmo, ensinarmos todos a nos alimentarmos melhor. Agora, a população engordou muito nas últimas décadas de vida, há hábitos mais rápidos de se fazer alimentos, e alimentos semi-prontos, a maioria industrializados, né? Carregando muito, não só de conservantes, mas também de teor de gordura. Nada como uma alimentação natural. Parabéns a essa escola, e o que nós queremos é isso, é longevidade com qualidade de vida. Temos aqui algumas participações de ouvintes. A Carla Cordeiro nos acompanha pela internet lá de Juazeiro, na Bahia. Obrigada pela sua participação. A Carla lá de Juazeiro. Pelo telefone, vamos ver aqui se tem mais alguma participação. O 0800 979 5011. Os ouvintes podem deixar aqui a mensagem. Tenho aqui a Severina Ferreira Rafael, que é de São Paulo. Ela diz: boa tarde a todos. Amigos, a cada devemos ter olhos de ver, olhos para melhorar a forma de educação pessoal das pessoas e também ajudarmos a esses nossos irmãos que se encontram sem abrigo. Ela diz ainda: o lixo é uma causa e os nossos irmãos é a humanidade, caridade. A Severina Ferreira Rafael, de São Paulo, pelo telefone. Essas as participações dos ouvintes que você participa do Jornal Nova Era, de segunda a sexta-feira, entre 12 e 13 horas, aqui na programação da rede Boa Nova de Rádio. Os comentários de Leonardo Cursis, de Rubens Calvo, atualizando as notícias em nosso site, Juliana Chagas Ferreira. A coordenação geral é de Gilvana Giacomini. O oferecimento do Jornal Nova Era é da Galeria Boa Nova, com ótimas oportunidades para você. É só ligar 2458-3214 ou acessando o nosso site radioboanova.com.br. Chegou aqui mais uma mensagem pelo Skype da Maria do Socorro, lá de Sorocaba. Ela diz: boa tarde, amigos. Peço ao Leonardo que repita o site sobre educação. Infelizmente, o que acontece nas escolas, fora outros desafios, é que os pais dos alunos mais atrasados não comparecem nas reuniões. Já os pais dos alunos que vão bem são os mais interessados. A Maria do Socorro de Sorocaba pedindo para você repetir o site, Leonardo. O site é www.educarparacrescer.com.br. Esse Educar para Crescer é tudo junto.
E ainda existe um outro site que tem muita coisa interessante, que é o www.todospelaeducação.org.br. Você viu que ela testemunha que de quem segue algumas coisas dessa cartilha aí, o rendimento escolar dos filhos. Está aqui, uma testemunha viva agora dando um depoimento para nós. Que legal. Que bom. Aí, os comentários de Leonardo Curses, de Rubens Calvo, na apresentação Guiomar Santana. E José Damião, no áudio Luiz Leite, e na geração TV Jefferson Silva e Rogério Palma. Uma boa tarde a você e até amanhã.